graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Separamos hoje uma porção das Escrituras que está no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Leamos. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. Para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos na meditação da palavra de Deus, quero te fazer um pedido. Não deixe de curtir esta página, como também de se inscrever nela, se tornando assim um participante deste projeto que é de semear a palavra de Deus aos corações. Como também, se assim você desejar, deixe seu comentário e assim nós iremos trabalhando em prol das almas para o reino dos céus, porque a finalidade do projeto Semear é trazer a vontade de Deus ao coração das pessoas. Então, dê a sua curtida, se inscreva no canal, como também compartilhe para outras pessoas que você possa conhecer, compartilhe nas redes sociais e o Projeto Semear está aí para abençoar vidas. Vem comigo abençoar vidas também com a sua atitude, com o seu ato de fé. Amém? Vamos então falar um pouco da palavra de Deus para o seu coração. Amém? Olha, quem é Jó? Jó foi um homem muito rico. Um homem que ficava tranquilo, descansado, porque tinha muito dinheiro, tinha muitas posses. Olha, naquela época, na época dos tempos bíblicos, a riqueza do homem era muito a ver com animais, ou seja, camelos, bodes, ovelhas. Quanto mais animais eles tivessem, mais ricos eram naquela época. Não que não houvesse dinheiro, ou seja, pedras preciosas, ouro, nota não tinha naquela época. As riquezas das pessoas era isso, era animais, era pedras preciosas, era terras que eles compravam e assim por diante. Então Jó era um homem que tinha muito dinheiro, era muito rico Jó. Mas Jó era um homem que, embora rico, tinha um coração aberto para Deus. O coração de Jó pertencia a Deus, porque Jó amava o Senhor. Jó tinha um apreço muito grande pelo seu Deus. Eu creio que você também seja um homem, uma mulher que tenha interesse por Deus na sua vida. Eu quero acreditar que você seja também uma pessoa que tem vontade de estar sempre na presença dele. Jó era assim, era um homem que gostava de estar na presença de Deus. A Bíblia fala que ele oferecia holocaustos em favor da sua família diante de Deus, para que Deus pudesse perdoar os pecados, os quais seus filhos poderiam cometer diante dos olhos do Senhor. Ou seja, Jó era um homem preocupado não só com a sua vida espiritual, não só com a questão de ele estar íntegro diante de Deus, como também dos seus filhos. E é tão bom, não é? Quando o pai de família, a mãe, tem esta preocupação, esse desejo de ver seus filhos andando na vontade do Senhor. E Jó era assim. Jó era um homem assim.
Um homem que se preocupava que também os seus filhos viessem a estar na presença de Deus. Mas Jó, embora sendo rico, um homem cheio de posses, Jó era um homem como eu e você, sem nenhuma distinção, diferença. Só que ele era rico. Hoje, talvez não tenhamos as mesmas condições financeiras de Jó, eu e você, mas tem pessoas que têm, que são ricas. Mas a vida, ela dá voltas. A vida, ela prega peças. Ela desperta situações inconvenientes para mim e para você. E não foi diferente com Jó. Se levantou um momento excepcional na vida de Jó. Jó simplesmente chegou numa situação terrível de sua vida. Chegaram homens que eram seus servos, empregados, aqueles que estavam sempre a servi-lo, chegaram e começaram a trazer notícias terríveis para Jó. Notícias muito tristes. Jó começou a ouvir de seus empregados que roubaram os seus camelos, roubaram as suas ovelhas, levaram-nas, tiraram dele a sua possessão. Ou seja, Jó perdeu os seus bens. Como também a palavra de Deus, ela diz que fenômenos da natureza vieram sobre também em parte de suas heranças, em parte do seu patrimônio. E diz a palavra de Deus que caiu fogo do céu e consumiu parte de seus animais. Que situação, meu querido. E para completar a tragédia, para completar a tristeza, vieram dizer para ele: olha, veio um vento impetuoso que bateu sobre a casa onde seus filhos estavam, ela caiu por cima dos seus filhos e matou todos eles. Olha que situação, meu querido. Olha que situação. Ele perde os seus bens materiais, os quais eram camelos, ovelhas, cabritos. E agora ele perde os seus filhos também. Olha que notícia terrível na vida de um pai, na vida de um homem. Perder os seus filhos. Eu acredito que deve ser uma tristeza muito grande um pai perder o filho que ama. Eu sou pai. E o desejo de todo pai é que os seus filhos cresçam, constituam famílias e que nos deem netos, não é mesmo? Esse é o desejo dos pais. Mas naquele momento, isso foi tirado de Jó. Os seus filhos tinham morrido. Que tristeza! Eu acredito que Jó poderia ter perdido todos os seus bens, mas só o fato de ter os seus filhos junto a si já era o suficiente para ele continuar nesta caminhada da vida. Mas até os seus filhos foi tirado dele. A vida é assim. A vida nos prega peças. A vida vem de assalto sobre nós.
A vida se torna tão complicada de uma noite, de uma hora para outra, de um dia para outro. Num dia você está feliz, está alegre, está abundante. Você dorme, quando você acorda, o negócio vira de um tal jeito que você acaba ficando desnorteado. E você começa a botar a mão na cabeça e dizer: como pode isto acontecer? Ontem eu estava alegre, feliz, cheio de gozo na minha alma. E agora eu estou nessa situação terrível, calamitosa, turbulenta. É assim. Assim é a vida. Infelizmente, assim é a vida. E isso aconteceu com Jó. Ele agora se encontrava sem os seus bens, sem os seus filhos. Mas Jó é um homem diferente. Mas como um homem diferente? Porque Jó, além de ter todas estas riquezas, Jó tinha um coração voltado para Deus. E uma coisa linda é quando um homem, uma mulher, tem o seu coração voltado para Deus. Jó, como nós acabamos de ver, ele se levanta, rasga o seu manto e ele diz, ao contrário, ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça e se joga em terra, se joga no chão e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Naquele momento, Jó reconhece que Deus é aquele que é soberano. Ele reconhece que Deus é poderoso. Ele reconhece que Deus é além daquilo que ele pode entender e compreender. E ele se lança à vontade de Deus. Se lançar à vontade de Deus não é fácil. Se colocar na vontade do Senhor não é para qualquer um. Mas Jó, ele se colocou à vontade de Deus. Ele reconheceu que Deus tinha lhe dado a sua riqueza. Ele reconheceu que não foi os seus braços, não foi o seu intelecto, não foi a sua condição de homem especial, de homem de sorte. Não, ele não atribui a nada disso a sua fartura. Ele reconhece que tudo que ele possuía, inclusive seus filhos, foi Deus que lhe deu. Foi Deus que lhe proporcionou. Jó reconhece que o Senhor é tudo na vida dele. Eu e você precisamos ter a mesma atitude de Jó. Eu e você precisamos ter a mesma atitude de Jó quando surgir os meus e os teus momentos de lutas e aflições. Quando a luta bater na porta da tua casa, quando a luta vier a afligir o teu coração, quando as dificuldades se levantarem diante de você e de mim,
nós precisamos estar com os nossos corações voltados para Deus. E ter um coração voltado para Deus, é necessário andar segundo a sua vontade. E andar na vontade de Deus é a coisa mais linda que tem. Porque aqueles que andam na vontade de Deus, ele tem a mente de Cristo. O Espírito do Senhor é sobre ele. Ou seja, ele está ancorado, ele está alicerçado, ele está balizado na justiça e na vontade e no querer de Deus. Jó era um homem assim. Jó era um homem temente a Deus, um homem que andava na vontade do Senhor. E eu e você precisamos andar na vontade de Deus. Eu e você precisamos andar no querer de Deus. E quando eu e você andamos no querer de Deus, o Espírito Santo do Senhor nos concede uma visão não humana, mas uma visão de Deus sobre nossas vidas. E Jó tinha esta visão de Deus na sua vida. Se ele fosse um homem que não tivesse intimidade com Deus, sabe o que ele iria fazer? Ele ia dar cabo de sua vida. Isso que Jó iria fazer. Porque ele iria entrar em desespero. Ele iria entrar em angústia, em aflição. E ele ia dizer, já que eu perdi tudo, já que eu perdi a minha riqueza, já que eu perdi os meus filhos, então eu vou dar cabo da minha vida. Mas não foi isso que Jó fez. Porque Jó tinha o seu coração nas mãos do Senhor. O coração de Jó pertencia a Deus. Aí você pode dizer, poxa, como é que um homem que está na presença de Deus, como é que um homem que está debaixo da vontade do Senhor, como é que um homem que está sempre meditando na palavra do Senhor, pode Deus permitir que isto aconteça com ele? Como é que Deus permite que isso aconteça em sua vida? Ele não anda na presença de Deus? Ele não tem a mente de Cristo? O Espírito Santo do Senhor não é sobre ele? Por que então Deus permite que isso aconteça em sua vida? Aí eu me lembro daquela passagem bíblica que o Senhor nos deixou. No mundo tereis aflições. Oh, aleluia! Mas tende bom ânimo. Vou repetir para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Servir a Deus não significa que estaremos isentos das tribulações. Em nenhum momento Deus nos assegura isso. Em nenhum momento Deus irá dizer para você, olha, o mal nunca vai te acertar. O mal nunca vai vir sobre você. Não. Deus não fala isso. Deus não diz isto. Ele diz, no mundo tereis aflições. Sabe por que no mundo temos aflições? Porque a aflição do homem é consequência do mal que entrou no coração do homem através de Adão e Eva. O mal entrou no coração do homem, no coração de Adão e Eva. E Deus disse para Adão, olhou para Adão e disse, Adão,
porque deste lugar ao mal no teu coração. Maldita é esta terra por causa de ti, Adão. De modo que, Adão, do suor do teu rosto comerás. Sabe que peso tem esta palavra da vida do homem? Tem um peso horrendo. Porque quando Deus disse que esta terra foi amaldiçoada por causa do mal, quando ele disse que o homem do suor do teu rosto comerás, ou seja, ele está dizendo que a vida do homem será uma vida de aflição. Então esta palavra não é de agora. Jesus simplesmente ratificou aquilo que Deus disse para Adão lá no Jardim do Éden. Jesus simplesmente disse: no mundo tereis aflições. Eis aí, olhe para a sua volta. Quantas aflições você consegue perceber? Nós, olhando à nossa volta, nós vemos o quê? Vemos fome. Quantas pessoas passando fome. Pessoas que não têm como comprar comida. Olha que coisa terrível. Quantas pessoas passam fome neste mundo? Muita gente. Olha, te digo que não é pouca, não. É muita gente passando fome neste mundo. Parece uma coisa simples, né? Comida, né? Mas, na verdade, muitas pessoas estão passando fome hoje. Hoje, neste exato momento, não tem um prato de comida, não tem o que comer, vão dormir. Vão dormir esta noite passando fome, com a barriga vazia. Uma das aflições. Quantas pessoas não se encontram enfermas? Os nossos hospitais estão cheios, estão lotados, onde não há UTI para atender a população, centros cirúrgicos que não tem como operar. São aflições. As doenças, de tudo quanto espécie de doença, cada uma pior do que a outra, coisa terrível. Aflições. No mundo tereis aflições. Olha as aflições aí, meu querido. Olha aí as aflições, meu querido. Enfermidades, guerras, lutas armadas em prol de um desejo, o qual é o quê? Ser superior ao outro. Quantas mortes provocadas por assaltos, assassinatos, homicídios. Olha as aflições. Ou seja, neste mundo, o mal tem se propagado de forma horrenda, terrível. Consequência da transgressão do homem. Este mal está impregnado na carne, nos ossos. Este mal está impregnado sobre nós. E é por causa deste mal, é por causa desta maldição, que o homem, se não tiver Cristo em sua vida, se não tiver Jesus como Salvador, irá padecer a sua eternidade na perdição do inferno. No mundo tereis aflições. Então, em momento algum, Deus disse para Jó, em momento algum, Deus falou para Jó: Jó, você me adora, você me serve, você está sempre na minha presença, você está sempre diante de mim. O negócio é o seguinte, Jó,
nenhum mal vai te acontecer. Não, Deus jamais falou isso para Jó. Ao contrário, Jó entendeu que estar na vontade de Deus era a coisa mais importante da sua vida. Quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós o adoramos, Ele nos leva a ter esta compreensão. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas nós somos homens carnais. Ainda estamos presos a este corpo. Ainda estamos presos a esta vida. E quando vem a dificuldade diante de nós, quando surge o momento da dificuldade, da tristeza, quando a morte bate à nossa porta, é natural que venhamos a nos entristecer, a chorar, a se afligir. E muitas vezes ficamos atônitos com a circunstância. É porque ainda estamos neste corpo, nesta vida, nesta situação. É natural. Mas Jesus, quando Ele disse, no mundo tereis aflições, Ele também disse que tende bom ânimo. Oh, que maravilha! Embora que você venha ter aflição, tribulação, angústia, embora que o vento sopre forte, tenha bom ânimo. Que maravilha! Que palavra gloriosa! Tenha bom ânimo. Ter bom ânimo. Sabe o que significa ter bom ânimo? É saber que existe um Deus que olha por mim e por você. Oh, aleluia! É saber que existe um Deus que não dorme, não torqueneja, não vacila, cujo poder é sempre eterno. O seu poder não se diminui, não se desvanece, não. O seu poder é contínuo, é constante. Aleluia, este é Deus. Este é Deus. Então, quando nós temos bom ânimo, significa que nós compreendemos o quão poderoso e tremendo é o Deus Criador dos céus e da terra. Jó tinha esta compreensão. Jó entendia isto. Então, quando surgiu toda essa situação na vida dele, ele fez algo. O que ele fez? Ele rasgou as suas roupas. Ele raspou a sua cabeça. Eu não sei se foi tristeza, se foi raiva, não sei. A palavra de Deus diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. Eu não sei se naquele momento Jó sentiu raiva, revolta. Eu não sei se foi esse sentimento que ele teve, porque ele rasgou, a sua roupa. Ele rasgou o seu manto. Ele raspou os cabelos da sua cabeça. Ele tirou tudo, ficou careca. Ele depois disso se jogou no chão. Ele se jogou no chão em terra, como diz, como lemos, não é mesmo? Que sentimento estava no coração dele? Será que era de revolta? Será que era de ira? Meu amado, você pode se revoltar. Você pode se irar. Você pode ter esses sentimentos no seu coração. Porque isto é natural do homem. Mas ela
Mas a palavra de Deus diz, embora que você tenha esses sentimentos, que eles não produzam pecado em sua vida. Então, aquela situação de Jó naquele momento foi uma situação particular dele com Deus. Ele rasga a sua roupa, ele raspa a sua cabeça, ele se joga no chão. Mas eu vejo outra coisa nisso. Eu vejo Jó se reconhecendo a soberania de Deus. Já que Deus levou os meus bens materiais, já que Deus levou os meus filhos, eu agora me encontro aqui. Então eu vou fazer o quê? Então eu vou rasgar as minhas roupas, eu vou raspar a minha cabeça, eu vou me despir, já que Deus levou tudo. Então eu vou me desfazer daquilo que eu ainda tenho sobre o meu corpo, que é a minha roupa, que é os meus cabelos, e eu vou logo me jogar no chão. Eu acho que talvez tenha surgido esse sentimento no coração de Jó. Mas Jó, embora fazendo tudo isto, esse comportamento de Jó, embora que ele tivesse esse comportamento, ele não pecou. Ele não pecou. Meu amado, você pode ficar indignado, você pode ficar entristecido, você pode até achar que você não é merecedor do que está acontecendo com você nesse exato momento. Você pode até dizer, eu não sou merecedor desta desgraça. Eu não sou merecedor desta aflição, desta angústia. Mas que isso não produza pecado contra Deus. Porque Deus é justiça. E a gente pode falar assim, né? Pode olhar para essa situação e dizer assim, poxa, será que isso é justiça? Será que isso é justiça? Um homem que anda na presença de Deus, que coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, busca a Deus. Como é que Deus pode ser justo, permitir uma coisa dessa na sua vida? Como é que Deus pode ser justo, permitir que os seus filhos morram? Como é que Deus pode permitir uma tragédia dessa? Olha, meu querido, eu e você somos pessoas que temos uma vida muito passageira neste mundo. A vida do homem é como uma nuvem que você olha assim para o céu e vê ela passando. E se você abaixar a cabeça, olhar para outro lugar e quando for olhar para cima, se bobear, ela não está mais ali. Assim é a vida do homem. Mas Deus é eterno. Deus é um ser eterno. Deus vive de eternidade em eternidade. E antes que houvesse pó da terra, antes que houvesse qualquer coisa criada, Ele já era, Ele já existia. Ou seja, a sua soberania, a sua sabedoria, o seu poder está além da minha e da sua compreensão. E aquilo que eu acho que é justo, aquilo que eu acho que é justiça, diz a palavra de Deus que Ele a tem como um trapo de imundícia. Olha que situação. Eu me acho tão capacitado para julgar
aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é justo e aquilo que não é justo. Por isso que eu digo, e por isso que você diz, Deus foi injusto com Jó. Deus agiu com injustiça com Jó. Deus permitiu que ele perdesse tudo, inclusive seus filhos. Deus agiu com injustiça com Jó. Mas Deus não foi injusto com Jó. Porque Deus, Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas estão em suas mãos. E é pelo seu poder, pela sua glória e pela sua vontade que todas as coisas se mantêm. Se a mão de Deus não estiver sobre a sua criação, tudo vira um caos, meu querido. Tudo se torna um caos. O que mantém as coisas em ordens na criação de Deus é o seu ato de proteger, guardar e manter. É o poder de Deus que mantém todas as coisas criadas. E inclusive a morte e a vida. A morte e a vida pertencem ao Senhor. Se eu tenho fôlego de vida, hoje é porque Deus permite. Se hoje você está aí, é por causa da permissão, por causa da vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade do Senhor, nem existiríamos. Jamais estaríamos aqui. A própria palavra de Deus diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Ou seja, é Ele que concede a possibilidade, a condição de eu e você estarmos aqui. E a vontade de Deus é a vontade de Deus. Ninguém pode dizer a Ele o que Ele tem que fazer ou o que Ele não tem que fazer. Ninguém dá ordem a Deus. Ninguém diz, Deus, você precisa fazer isto. Deus, você tem que fazer isto. Deus, você tem que ser assim. Não, não é deste jeito. É o contrário. Ele fala, Ele manda e nós obedecemos. Interessante, né? A criação obedece ao Senhor. A criação obedece quando Deus fala. A palavra de Deus relata várias situações. Uma certa ocasião, os discípulos, eles, depois de estarem com Jesus em uma grande multidão, eles pegam o barco e atravessam o mar, salvo se eu estou enganado, o mar da Galileia, e indo para o outro lado. E Jesus disse, olha, vocês vão, depois eu irei. Tudo bem, Jesus. E eles foram. Mas o que acontece? Começa a se levantar uma tempestade estranha no meio do mar, né? Porque na verdade é um grande lago, um lago muito grande, né? E começa a se levantar um vento, uma coisa assim complicada, né? E daqui a pouco, quando eles olham, eles veem alguém andando sobre as águas. Alguém vindo sobre as águas. E quando vai se aproximando, eles percebem que é Jesus. Eles percebem que é Jesus. E Jesus, olhando para eles, Pedro olhou e viu, poxa, é o Mestre.
E o mestre está andando sobre as águas. Então, Pedro diz: Senhor, posso ir ter contigo? Jesus permite. Jesus permite. Vem, Pedro. E Pedro vai caminhando. Pô, que negócio legal. Tô andando sobre as águas. Olha. Mas daqui a pouco Pedro começa a olhar para a esquerda, para a direita. Ele deixa de perder o foco em Jesus. Ele olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a esquerda, olha para a direita e vê o quê? Vê o vento, né? Vê as ondas, vê o mar assim meio encapelado, tal. E o que ele faz? Quando ele vai percebendo, está afundando. E aí ele diz: Senhor, não vês que estou a perecer? Não vês que estou a perecer? E aí o Senhor olha para ele e diz: homem de pouca fé, estende as mãos, segura na mão dele. Pedro começa a andar de novo sobre as águas, entra no barco. Olha a situação. Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder de andar sobre as águas. Jesus tem poder, inclusive, de acalmar os ventos. E acalmando os ventos, o mar também se acalma. Porque vento forte é consequência de mar alto também, não é mesmo? Então, Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Ele quebra as leis da natureza quando ele olha, quando ele anda sobre as águas. Isso é um dos exemplos. Ele quebra as leis da natureza, ou seja, andando sobre as águas, porque o natural é afundar, o natural é você descer, mas ele não desceu, ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Oh, que coisa tremenda! Ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador, é aquele que conhece e sabe como fazer. Um exemplo. Este é um exemplo de que quem governa todas as coisas é o Senhor. Outra situação. Quando Lázaro morreu, estava lá no sepulcro, estava enterrado. Suas irmãs, quando encontraram com Jesus, disseram: Senhor, ele morreu, foi enterrado, já está fedendo lá na sepultura, Senhor. Mas Jesus disse: eu quero ir lá. Mas, Senhor, o Senhor vai fazer o que lá? Era Jesus, o dono da vida. Aleluia! O dono da vida. Tá, Jesus, vamos contigo então lá na sepultura. Talvez o coração delas, das suas irmãs, Marta e Maria, né? Pensasse: poxa, ele quer ir lá na sepultura para chorar, para chorar junto ao corpo dele, de Lázaro. Mas não era para isso. Esta não era a finalidade. Esta não era a finalidade. E quando Jesus chega lá na sepultura de Lázaro, o que ele faz? Ele diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Porque havia uma pedra tampando a entrada do sepulcro, né? Onde o corpo de Lázaro estava. Ele diz: olha, tira a pedra. Jesus, tirai a pedra. Ali estava a vida no meio deles. Oh, maravilhas! Oh, maravilhas de Deus! E quando tiram a pedra, aquele que criou os céus, a terra e o mar, aquele que soprou
nas narinas do homem o fôlego da vida. Este que é Senhor e Rei sobre todas as coisas, disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Ele quebra mais uma vez as leis deste mundo que governam e regem este mundo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso, aleluia. Ele diz: Lázaro, vem para fora, e a morte tem que obedecer, a morte teve que obedecer, o corpo teve que obedecer a voz do Criador. Elas falaram que o corpo estava fedendo. O corpo estava fedendo. Mas quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, as células do corpo de Lázaro foram despertadas. E o corpo começou a se regenerar num abrir e fechar de olhos. Se havia algum órgão já apodrecido, as células entraram em vida e começaram a se multiplicar, e começaram a se regenerar, e começaram a voltar cada coisa para o seu lugar. E o corpo, daqui a pouco, num dado instante, se tornou vivificado. A vida que emana de Jesus era tão poderosa, tão tremenda, que os mortos ressuscitavam. Daqui a pouco vem Lázaro lá, todo enfaixado, e Jesus olha e diz: olha, soltai-o e deixai-o ir. Maravilha! Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Este é o meu e o teu Deus. Esse é o meu e o teu Deus, que tem poder para fazer o que Ele quer e o que Ele bem entende. Se Deus te abençoar, você será abençoado. Mas se Deus permitir que a luta venha sobre você, a luta vai vir sobre você. Se Ele permitir que a doença venha, ela virá sobre você, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Deus tem propósito em tudo, meu querido. Deus tem propósito em tudo. Mas nós não entendemos muitas vezes o propósito de Deus. Muitas vezes não compreendemos o agir de Deus. Porque não temos a mente de Cristo, porque não temos intimidade com Deus, porque não temos afinidade com este Deus tremendo, poderoso e glorioso. E é aí que a gente se desespera, que a gente entra em angústia, porque não entendemos o agir de Deus. Jó se entregou à vontade de Deus. Jó se entregou à vontade de Deus. Ele vai e diz: Senhor, nu viestes a este mundo. Quando eu entrei neste mundo, eu não tinha nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha postes, eu não tinha camelo, eu não tinha ovelha, eu não tinha cabrito. Deus, quando eu vim a este mundo, eu não tinha filhos, eu não tinha nada, Deus. E eu reconheço que nada também levarei nesta vida, Senhor. Estas foram as palavras de Jó para Deus. Eu não tenho nada e nada levarei desta vida. A palavra de Deus, ela diz assim para mim, para você: não juntais tesouro, riquezas nesta vida. Eu não estou dizendo para você não ser rico, não estou falando isso, não. Eu não estou dizendo que você tenha que viver em pobreza, não é isso, não é isso.
O que Deus está querendo dizer para mim, para você, é que isso não deve ser prioridade excepcional na tua vida, em juntar riquezas neste mundo. Você pode até ser rico, você pode até ser farto, você pode ter até abundância, mas isso não pode ser considerado como nada na tua vida. Isso tem que ser considerado, melhor assim dizendo, como nada na tua vida. O que tem que ser tudo na tua vida é Deus. Jó demonstrou isso quando ele disse: nu vim a este mundo e nu dele tornarei. Jó, embora rico, o seu coração não estava na riqueza, o seu coração não estava nos seus bens, mas o seu coração estava no Senhor, no Deus eterno. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Jesus diz: não ajunteis tesouro neste mundo, era isso que ele estava querendo ensinar para mim, para você. Era isso que ele estava querendo me ensinar e te ensinar, que embora que eu tenha os bens neste mundo, eles não podem ocupar o lugar de Deus. Eles não podem. Ao contrário, ele diz: olha, ao invés de você fazer isto, junta tesouro no céu. Opa, como é que eu vou juntar tesouro no céu? Como é que é isso? Como é que eu faço para juntar tesouro no céu? Eu não sei nem onde é que é o céu. Eu não sei nem onde ele está situado, se é no norte, se é no sul, se é no leste, se é no oeste, se é lá em Marte, será que é na Lua? Eu não sei onde é que é o céu. Olha, meu querido, meu amado, fé, fé, fé. É isso que você precisa ter. Porque ele diz que eu e você precisamos juntar tesouros no reino dos céus. E onde esse céu, se é aqui, se é acolá, eu não quero saber. Não me interessa. Porque o céu é onde Deus habita. E onde Deus habita, lá não entra pecado, lá não entra tristeza, lá não entra dor, lá não entra morte, lá não entra nada desta vida, deste mundo, deste tempo, não entra nada dessas coisas. Mas a única coisa que entra lá no céu é quando eu faço a vontade de Deus e a obra do Senhor. Quando você faz a obra de Deus, quando você prega a palavra do Senhor, quando você ensina a palavra de Deus, quando você ministra diante da presença de Deus, você está juntando tesouros, dádivas na presença do Pai. Tudo aquilo que você faz em prol da obra do Senhor, você está juntando tesouro no reino dos céus. Deus está lá, anotando. Ele pregou, estou anotando aqui, ele pregou naquele dia. Olha, ele ensinou naquele dia a minha palavra para João, José e Maria. Ele fez a minha vontade. Ele foi aprovado nessa circunstância da vida a qual ele passou. Oh, aleluia! Ele está trabalhando, fazendo o meu querer. Isto é juntar tesouros no céu. Quando você dá a sua vida por amor a Cristo, você está juntando tesouro no céu. E ele disse que nós precisamos juntar tesouros no céu e não nesta vida. Não nesta vida. Entender o agir de Deus, às vezes é difícil mesmo. Entender como Deus trabalha, realmente, às vezes é complicado. Jó, eu não sei, talvez ele possa ter pensado: olha, acabou para mim, acabou. Perdi meu dinheiro, perdi o que eu tinha de valor, perdi os meus filhos. Então acabou para mim.
que me resta é morrer agora, somente isto. Não sei se esse foi o pensamento de Jó, mas certamente é o pensamento de muitas pessoas quando estão debaixo de tragédias, como a de Jó. Mas Deus tinha planos. Deus tinha planos na vida de Jó. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito diante da presença de Deus. E Jó, quando se entregou à vontade do Senhor, Deus se agradou do seu coração. Porque ali ele demonstrou o quanto ele era servo, o quanto ele tinha fé e esperança no seu Deus. Eu preciso ter fé e esperança. A palavra de Deus diz que se a minha fé e a tua fé for como um grão de mostarda, ele diz que você vai poder transportar uma montanha de problemas de um lado para o outro. Que coisa, né? Pequenininha, tamanho de mostarda. Eu vi uma vez a semente do grão de mostarda, pequenininha assim, ó, miudinha. Ele disse, se pelo menos você tiver uma fé daquele tamanhozinho, pequenininha, você vai transportar uma montanha de problemas de um lugar para outro. Então ele não pede muito de você, não. Ele pede que você tenha fé, que você confie nele, que você creia nele, que você deposite a sua esperança nele. É isso que ele quer. O teu momento agora está difícil. O teu momento está complicado agora. A tua situação agora está assim, horrenda. Tenha fé. Tenha esperança. Tenha bom ânimo. Tenha este sentimento precioso dentro de você. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você tiver esse sentimento precioso, porque ele é precioso, ter fé, ter esperança de que dias melhores virão, é poderoso na vida do homem e da mulher. Este sentimento é poderoso. Porque você, embora que naquele momento esteja afligido, lá dentro de você existe fé e esperança por dias melhores. E a esperança é uma coisa tremenda, grandiosa, poderosa. Esperança é uma coisa tremenda. Eu acredito que Jó tinha esperança no seu coração. Eu acredito que Jó tinha esperança por dias melhores. Hoje eu estou na miséria. Hoje eu estou nessa situação. Mas amanhã Deus vai me dar a vitória. Oh, aleluia, glória a Deus. Amanhã, hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir. Hoje eu estou triste, mas amanhã Deus vai me dar alegria, esperança. É isso que eu e você precisamos ter nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Esperança. E Jó tinha essa esperança no seu Deus. Ele adora o Senhor. Adorar a Deus no momento da tribulação, da tristeza, da doença, da morte, não é para qualquer um não, meu querido. É difícil. É difícil chegar e dizer glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome de Deus. Fazer isso no momento da tristeza, da enfermidade, do momento da morte, é a coisa mais difícil que eu e você
possa ter. Difícil, não tem como. Mas quando nós temos esperança, quando nós temos fé, isso se torna fácil. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque você sabe em quem você tem crido. Porque nós sabemos em quem temos depositado a nossa fé. E é no Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Aleluia. Parece loucura o que eu vou dizer para você. Quando vier a luta, começa a adorar a Deus. Quando vier a enfermidade, começa a adorar a Deus. Quando vier a morte, quando a morte começar a rodear você, começa a adorar a Deus. Começa a bendizer o nome do Senhor, começa a se entregar à vontade de Deus, começa a falar com Deus, começa a buscar a Deus, começa a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu e você estejamos aos pés dele. Aleluia. Jó foi para os pés do Senhor, se humilhou na presença de Deus, se rendeu ao Senhor. Sabe o que estava acontecendo com Jó? Hoje nós sabemos, mas naquele momento ele não sabia. Naquele momento da sua vida ele não sabia. Mas hoje nós sabemos, porque a Bíblia fala que Deus estava provando Jó. Oh, aleluia! Deus estava provando a fé dele. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que Deus não permite que venha sobre nós lutas e dificuldades além das nossas capacidades. A palavra de Deus fala isso. A luta que você está passando hoje, meu irmão, ela não é maior. Ela não vai além das suas capacidades. Acorda, desperta. Não vai além das suas capacidades porque Deus não permite. Significa que o que você está passando hoje, significa que você pode vencer. Significa que você pode superar. Significa que você pode transpor. Significa que lá na frente está a tua vitória. Porque Deus não permite que a luta que vem sobre você seja superior às suas capacidades. Eu e você podemos vencer as nossas lutas. Eu e você podemos vencer as nossas dificuldades. Eu e você podemos vencer as agruras da vida. Eu e você podemos vencer, porque Ele não nos dá lutas, aflições e angústias além de nossas capacidades. Então eu posso vencer, eu posso ser vitorioso, e é por isso que nós devemos descansar em Deus. É por isso que nós devemos descansar nos braços do Senhor, nos entregar à vontade de Deus, porque Deus nos fortalecerá, Deus irá nos dar força para prosseguir ante a vitória. A vitória está ali. Eu vou continuar caminhando porque eu quero tomar posse dela. Embora que a luta esteja à minha esquerda, à minha direita, embora que a dificuldade esteja me rodeando, embora que tudo sejam trevas e escuridão à minha volta, eu vou continuar. Você deve continuar andando sobre as águas. Você tem que andar sobre as águas. Você tem que andar sobre os problemas. Você tem que andar sobre as trevas. Você tem que andar sobre a morte. Você tem que andar sobre as enfermidades. Você tem que andar sobre tudo que possa vir a afligir o teu coração. Você tem que andar sobre eles pelos olhos da fé. Pela fé. Nós precisamos andar sobre estes males, porque a minha e a tua vitória está adiante. Jó, ele
fez isso. Ele caminhou sobre os seus problemas. Senhor, nu vi a este mundo, nu lhe tornarei. Senhor, bendito, glorificado, exaltado é o seu santo e divino nome. A palavra de Deus diz que em tudo Jó não pecou contra o Senhor. Em tudo que aconteceu na sua vida, ele não pecou contra o Senhor. Ao contrário, permaneceu fiel ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Jó restaurou a sua vida. Porque o que aconteceu com Jó não só foi isso não, meu amado, meu querido. Jó não só perdeu dinheiro, não só perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde também. Você, vai lá, lê lá o livro de Jó. Você vai ver que coisas terríveis aconteceram na sua vida. Coisas terríveis. A enfermidade bateu firme contra ele. Até a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele permaneceu firme na presença de Deus. Permaneceu firme na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus restaurou. Deus lhe deu mais riquezas. Além daquele que tinha, Deus deu mais. Deu filhos. Deus deu mais filhos a Jó. As filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas da época. Filho de Jó. Deus restaurou. Porque ele confiava no seu Deus. Ele tinha esperança no Senhor. Ele tinha esperança em Deus. Ele sabia que se Deus estava lhe dando aquele sofrimento, Deus tinha um propósito. Deus tinha algo a fazer na vida dele. E Deus provou a fé dele. Se a tua luta é grande, meu irmão, se a tua dificuldade é grande, minha irmã, glorifica ao Senhor. Glorifica a Deus. Continua caminhando firme, continua constante, continua lutando. Se você está na enfermidade, continua lutando com Deus, continua brigando com Deus para Deus te dar saúde, para Deus te tirar dessa situação, para que você possa continuar caminhando firme e forte na presença do Senhor. Se você está nessa situação, continue adorando a Deus. Continue adorando, continue bendizendo ao Senhor, porque o que Deus tem para ti vai muito além daquilo que você pensa, do que eu penso. Deus tem muito para nos dar. Que esta palavra possa encontrar lugar em teu coração, que você possa ser edificado, abençoado por esta palavra. Que Deus possa te orientar neste momento de luta que você está passando, de dificuldade. E que você possa encontrar na palavra de Deus, nas Escrituras, orientação para ti também. Continue caminhando na presença de Deus, porque a tua vitória, ela está próxima pelos olhos da fé. Amém? Mais uma vez, deixe uma curtida na página. Ajude a crescer este trabalho. Deixe seu comentário, se assim você desejar. Se inscreva no canal. Compartilhe esta palavra nas redes sociais, inclusive no Facebook. Compartilhe na sua página. Divulgue este trabalho. É para todo mundo. Isso que nós estamos fazendo é para você. Muitas vezes, né, você tem vontade de falar de Jesus, tem vontade de pregar, mas se sente assim acanhado,
ou ao mesmo tempo você não se sente capacitado, quando na verdade quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Então, eis aí a oportunidade. Eis aí a oportunidade. Compartilhe esta palavra com pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, com seus familiares, para que elas também possam ouvir Deus falar no coração delas. E assim você também será participante desta obra que é falar do amor de Deus, que é de levar esperança, paz e alegria aos corações. Eu te convido, venha fazer parte deste projeto, Projeto Semear, porque aqui nós semeamos a palavra de Deus aos corações. Que Deus nos abençoe e que você seja abençoado. Agora quero orar por você, né? Um momento importante. Nós ouvimos a palavra de Deus e agora é o momento de a gente falar com Deus, né? Então eu vou orar por você agora, pela sua aflição, pela sua angústia, pela sua tribulação neste momento. Amém? Feche seus olhos comigo. Vamos orar juntos. Pai Celeste, Deus bendito. Muitas vidas, Senhor Deus, serão alcançadas através desta palavra, através deste projeto, Projeto Semear. E muitas vidas, Senhor Deus, serão alcançadas com tristeza, amargura, aflição de coração neste momento. Mas agora, Senhor, nós queremos orar em favor desta alma, em favor desta pessoa, Senhor Deus, que se encontra no momento mais difícil da sua vida. Queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, entra com providência, revelando e mostrando a tua vontade na vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Meu Deus, Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus de compaixão, Tu és Deus de bondade e amor. Ajuda este meu irmão, minha irmã, ajuda este homem e esta mulher a enfrentar as suas lutas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a continuar caminhando, olhando para Ti, ó Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, segura em nossas mãos, que o Teu anjo possa estar ao nosso lado, Senhor. Tua palavra de Deus diz que 1000 cairão ao Teu lado e 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Deus, nos guarda da violência do mal, do mundo, ó Deus. Nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Preserva as nossas vidas diante da Tua presença. Ó Deus, esta é a oração que eu te peço e te faço, Senhor, diante dos Teus olhos, em favor desta alma, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou empreitar a bênção apostólica sobre a tua vida. Você vai levantar as tuas mãos assim, porque neste momento que você faz isto, significa que você quer receber dos céus a bênção sobre a sua vida. Então, levante a sua mão assim, que eu vou lhe conceder a bênção apostólica. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do seu Santo Espírito, seja sobre ti hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. E até a próxima, assim o Senhor permitindo. Amém? Graça e paz.